tudo bem com vocês? Eu sou o Palumbo, dono proprietário do canal Uma Curva no Tempo. Quem me conhece, antes eu fazia um canal sobre Fórmula 1, mas eu resolvi mudar. Uma Curva no Tempo, por quê? Porque eu vou trazer histórias para vocês sobre diversidades e talvez fatos curiosos que vocês não saibam. Então, daqui para frente eu vou trazer alguns vídeos que vai ser bastante útil e vocês vão gostar. Então, vem comigo, vamos lá. Hoje a minha história vai ser sobre Coco Chanel. O porquê Coco Chanel, a treta que ela teve com Christian Dior, o porquê de Chanel foi boicotada e depois voltou com a corda toda. Então vamos lá. Gabrielle Borro Chanel, mais conhecida como Coco Chanel, nasceu no dia 19 de 8 de 1883 em Sonis, na França. Chanel, o seu pai era um empresário muito bem sucedido e infelizmente aos 12 anos Chanel acabou ficando órfã. A sua mãe morreu de bronquite naquela época. Seu pai se casou novamente e colocou Chanel num orfanato, onde Chanel morou até seus 18 anos. 18 anos, Chanel saiu do orfanato, já era maior de idade, e alugou um quarto numa pensão e foi trabalhar com uma tia que trabalhava na costura. E lá ela começou a pegar o gosto pela costura. Mediante a revista Times, a Chanel é uma das 100 pessoas mais conhecida no mundo inteiro. Uma das personalidades mais conhecidas do século XX, mais importantes do século XX, segundo a Times. Chanel, trabalhando com a sua tia, gostando pela moda, queria criar alguma coisa, mas a verba era pouca. Nos tempos livres, Chanel cantava no La Rotin, que era uma boate que tinha na França, e ela só sabia cantar apenas uma música, que era Coucou Vu Coco. Então toda vez que ela ia cantar essa música, todo mundo falava, lá vem a Coco, porque só sabia cantar. E ela acabou gostando desse apelido, porque foi conhecida como Coco. E ela decidiu colocar o nome como Coco Chanel. Ficou sensacional. Uma outra curiosidade, o corte de cabelo Chanel, ela que desenvolveu na época, que até hoje é conhecido no mundo inteiro. Os homens na época reclamavam, as mulheres, por que você cortou o cabelo curto, isso é coisa de homem. E ela dizia, não, eu tenho um problema capilar, e na verdade não era. Ela mesmo tinha uma personalidade muito forte mesmo, e acabou desenvolvendo o corte Chanel. Chanel começou vendendo, na verdade, chapéus para mulheres da alta sociedade, sendo que a maioria delas era amante, né, de seu pai. Mas, no fundo, o que importava era vender dinheiro. Ela acabou casando com Bolsan, que era um outro empresário da alta sociedade, só que o sonho de Bolsan era ter um filho macho, um filho homem, naquela época, né, o varão. Só que infelizmente Coco Chanel não podia ter filhos e acabou sendo abandonada pelo marido, acabou se casando com uma outra mulher e ela seguiu a sua vida. Chanel desenvolveu a primeira calça para mulheres, a calça feminina. Se hoje em dia tem essa gama de calças para as mulheres, é graças a Coco Chanel. Foi ela que teve essa sacada, essa ideia geniosa, criar calças para as mulheres. Como Chanel não tinha grana para comprar, na época, a fazenda eram os panos, né, que se usava para fazer vestidos, as coisas. O que Chanel fazia? Ela comprava já um vestido pronto ou usado, e lá ela reformava esse vestido e colocava a sua marca, o seu toque, a sua genialidade. Chanel acabou conhecendo, lá na frente, Dmitri Romanov. Era um soldado russo que acabou sendo exilado para a França e acabou ficando, né? Lá ela aprendeu bastante cultura russa, acabou gostando bastante. E Chanel não se contentava em apenas vender só roupa e chapéus, que começou a ser um estouro. Ela pediu para um amigo perfumista que criasse um perfume exclusivamente para ela. Ela queria um perfume que cheirasse a mulher de verdade, que tivesse uma essência de mulher. E aí o perfumista fez inicialmente uma escala de perfume de 1 a 10 e pediu para que Coco escolhesse um deles, qual mais lhe agradava. Foi quando ela chegou no número 5 e falou, esse é o perfume do meu sonho. E aí foi criado o Chanel número 5.
E por coincidência, Chanel dizia que o número 5 era o número de sorte da vida dela. E realmente foi. Porque, se vocês não sabem, uma outra curiosidade, até hoje, né, isso foi em 1920, nós estamos hoje em 2023 e até hoje o Chanel número 5 é um dos perfumes mais vendidos do mundo. Até hoje, por incrível que pareça. Vocês podem não acreditar, mas pode procurar essa informação que vocês vão ver. Coco Chanel conhecia pessoas da alta sociedade. Ela conheceu Pablo Picasso, Greta Garbo, Marilyn Monroe, conheceu Jacqueline Kennedy. E Marilyn Monroe chegou até a fazer uma propaganda, né, um comercial, dizendo que usava algumas gotas do Chanel número 5 na cama, que era um cheiro incrível. E bombou, vendeu muito. Imagina naquela época Marilyn, que era o auge, fazendo um comercial de perfume da Chanel número 5. Isso acabou agregando muito as vendas do Chanel para a marca, né? Então acabou usando isso. Apesar que do perfume depois lançado no 2 ao 17, o 2 ao 17 foi um fracasso. Porque ele tinha lançado de 1 a 10, depois lançou de 10 a 20, e alguns perfumes foram um fracasso, vingando somente o Chanel número 5 para ela. Então ela tinha a produção de chapéus, de roupas e o perfume do Chanel número 5. Chanel teve um grande problema com Christian Dior. O porquê? Christian Dior dizia que Chanel não sabia vestir as mulheres. E Chanel deu um troco à altura. Disse que Dior não sabia, vestir mulheres. Ele não possuía uma e seu sonho era ser uma. Imagina isso naquela época, em 1920, falar isso. E acabou criando uma rincha entre marcas que até hoje existe entre Dior e Chanel. Tanto na parte feminina quanto masculina, em modas. A Chanel fabrica depois os seus flancers de perfumes. A Dior roupas até hoje para a seleção francesa de futebol. E o perfume masculino da Dior mais vendido é o Sauvage. E a Chanel não quis ficar para trás e lançou o Blood Chanel, que é eu tenho até ele aqui, ó, é um perfumaço batendo de frente, e um dos mais elogiados que existe da Chanel. E essa treta ficou até hoje, mas ela deu um tapa de pelica na carinha dele, ela deu e não teve conversa com isso. Coco Chanel acabou, depois entrou a guerra, e ela acabou se apaixonando por um soldado SS nazista. Que eu acredito que na época não é que se apaixonou, eu acho que ela teve um interesse comercial e uma sacadinha na época, para que não tivesse problemas na época da guerra, para poder vender as suas roupas. Então ela acabou tendo um caso com esse soldado e ninguém se metia com ela. Chanel era a única que vendia. Tudo fechado e a Chanel tudo vendendo. O problema foi depois pós-guerra. Quando acabou a guerra, a França boicotou Chanel, por ela ter se apaixonado por um soldado nazista, que ela era uma comunista. E aí foi um fracasso. A Chanel despencou em vendas, não vendia mais nada. E Coco Chanel acabou fechando todas as suas lojas que tinha aberta e acabou se exilando na Suíça. E ficou lá por 10 anos. Lá ela conseguia fazer vendas para o mercado americano, mas a França não queria saber nada de Coco Chanel, não teve conversa com nada. E depois de 10 anos, Coco Chanel resolveu voltar a Paris para tentar reabrir mais uma loja, reabrir a sua loja que estava fechada. E aí ela voltou. Aos pouquinhos começou vendendo alguma coisa tal, mas a maior venda onde Chanel explodiu foi quando, felizmente, infelizmente, ela lançou um terninho cor-de-rosa, que era a coisa mais linda no mundo. Vocês vão ver foto dele aí. E esse terninho cor-de-rosa, nada mais, nada menos, foi utilizado por Jacqueline Kennedy, a esposa de John Fitzgerald Kennedy. E foi exatamente naquele dia onde Kennedy foi assassinado em Dallas, né, por Lee Harvey Oswald. Jacqueline Kennedy estava usando esse terninho. E acabou virando um estouro. A fábrica da Chanel explodiu porque todas as mulheres queriam aquele terninho que Jacqueline Kennedy usava.
E aí acabou sendo uma coisa assim, show de bola. E isso acabou fazendo a Chanel voltar ao mercado de novo. Chanel acabou falecendo em 1971 no Hotel Ritz, onde ela morava, onde ela vivia. Ela teve N problemas, né, depois com a marca, tomou chapéu de alguns caras que não era muito do bem, mas no final acabou hoje a marca Chanel sendo uma das mais conhecidas do mundo, né, e não é à toa. Então hoje eu quis trazer só esse pedacinho dessa historinha da Chanel para vocês, né, algumas curiosidades. Eu venho trazendo aí depois algumas outras histórias, curiosidades, né, já que falamos aqui de Jacqueline Kennedy, sobre a morte do presidente Kennedy, suas amantes, seus amigos que acabaram, interesses políticos, isso aí vem depois. Mas eu queria deixar para vocês aí o meu bem-vindo, tô de volta, e aí agora daqui para frente, coisas novas que talvez vocês não saibam, tá bom? Queria agradecer vocês do coração, um forte abraço, se inscreve no canal aí que vocês não vão se arrepender. Aos pouquinhos eu vou ajeitando aqui o vídeo, vou ajeitando as coisas, e em breve a qualidade melhora, tá bom? Um forte abraço, um super beijo e fiquem com Deus.